amigos da Editora Atualizar, de volta e para iniciarmos o estudo de uma parte importante do Código Eleitoral, competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos percorrer primeiro a competência do TSE, artigo 22 do Código Eleitoral, tá? Temos questões clássicas aqui. Depois nós vamos estudar a competência dos TREs, dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais e fazer inclusive um comparativo daquelas competências que são mais importantes. Muita atenção. Foco no artigo 22 foco no artigo 22 do Código Eleitoral. É uma questão referência. O que temos aqui, ó? Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior, compete ao TSE. Inciso 1º. Processar e julgar originariamente. A linha A. Podem marcar a linha A. Muito cobrada. Questão clássica de concurso. O registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Podem grifar. Candidatos à presidência e à vice-presidência da República, tá? Esquematizando, porque não existe melhor maneira de se estudar a competência do que esquematizando a respectiva competência, ó. O TSE, ele tem competência originária para promover o registro ou a cassação do registro. Com relação a quem, gente? Opa, primeira situação, com relação a partidos políticos e seus diretórios. Não se esqueçam disso, tá? Partidos políticos e seus diretórios. E, sobretudo, ó, a questão aí mais importante, sem dúvida nenhuma, o registro, né? Dos candidatos, das candidaturas. A quais cargos? Ó, as candidaturas a presidente da República, tá? E vice-presidente da República. É a questão mais importante, tá? Concurso público vai focar, sobretudo, nessa questão aqui, no registro ou a cassação do registro dos candidatos a presidente ou a vice-presidente da República. Questão óbvia, né? Se eu falo da cúpula do Poder Executivo, do presidente e do vice-presidente da República, questões referentes ao registro da candidatura ou cassação do registro, naturalmente teriam que ser competência originária do TSE. Afinal de contas, o TSE é o órgão mais importante da Justiça Eleitoral, tá? Não se esqueçam, ó, compete ao Tribunal Superior, inciso 1º, processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Presidência, vice-presidência da República, cancelamento de registro, cassação do registro, registro da candidatura. Competência originária de quem? Do TSE. Não se esqueçam, depois não digam que eu não avisei, tá? Bem, continuando, a linha B. Temos uma questão muito comum na linha B? Nem tão comum, mas uma questão simples. Quem já assistiu às aulas sobre Poder Judiciário e sobre competência no âmbito do Poder Judiciário já sabe como resolver, né? Já sabe que essa questão aqui naturalmente tinha que ser uma competência originária do TSE. Vejam só, compete ao TSE, compete ao Tribunal Superior. Inciso 1º, processar e julgar originariamente, tá? A linha B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. O que significa conflito de jurisdição? A mesma coisa que conflito de competência. Quem é o competente para julgar determinada ação? Quem é o competente para o julgamento de uma determinada causa, tá? Ora, se eu tenho um conflito entre dois TREs, quem possui hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver o conflito de competência? O TSE. Se eu tenho dois juízes eleitorais, mas que estão vinculados a TREs diferentes, ou seja, não estão vinculados ao mesmo TRE, quem tem hierarquia e imparcialidade para resolver esse conflito de competência? O TSE, tá? É uma questão lógica, né? Exemplificando, esquematizando essa questão aí presente no artigo 22, inciso 1º, a linha B do Código Eleitoral, tá? Basta lembrar daquelas regras que eu já ensinei em Poder Judiciário na Constituição da República, tá? Se eu tenho o juiz eleitoral de Belo Horizonte, por exemplo, em um conflito de competência
com o juiz eleitoral de Barbacena, também, né, em Minas Gerais, também vinculado aí ao TRE de Minas Gerais, quem que vai resolver esse conflito de competência? Ora, roupa suja se lava em casa. Quem tem hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver esse conflito de competência entre o juiz eleitoral de Belo Horizonte e o juiz eleitoral de Barbacena? Ora, o TRE-MG, uma questão natural, roupa suja se lava em casa. Agora imagine o seguinte, ó, eu tenho o juiz eleitoral de Belo Horizonte em um conflito de competência com o juiz eleitoral de Curitiba. Espera aí, gente, eu estou tendo um conflito de competência entre dois juízes eleitorais vinculados a TREs diferentes, a tribunais regionais eleitorais diferentes. Quem tem hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver esse conflito de jurisdição, esse conflito de competência? Pode ser o TRE do Paraná? Olha, ele vai puxar a sardinha para o juiz de Curitiba. Pode ser o TRE de Minas? Vai puxar a sardinha para quem? Para o juiz de Belo Horizonte, tá? Então, eu naturalmente aqui tenho que ter uma competência do TSE. Então, se eu tenho dois juízes eleitorais vinculados a TREs diferentes, distintos, a competência vai ser do TSE, tá? É como se fosse isso aqui, ó, como se fosse um conflito de competência do TRE-MG versus o TRE-PR, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, em um conflito de competência com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Naturalmente, a competência originária para resolver o conflito de competência, o conflito de jurisdição, é de quem? Do TSE. Aí vem o examinador e pergunta assim, ó, e quando o TSE estiver no meio do conflito de competência? E quando tiver um conflito de competência que envolve também, né, que envolve o Tribunal Superior Eleitoral, artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição. Quando tem Tribunal Superior no meio, a competência é do Supremo, competência originária do STF, tá? Então, se o TSE estiver em um conflito de competência, vocês estão lá fazendo a prova no dia do concurso e aparece o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em um dos polos do conflito de competência. Competência originária de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam disso também, tá? Coloca até uma observação aí, ó, ver artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição da República. Quando o TSE, quando um tribunal superior estiver no conflito de competência, for um dos polos do conflito de competência, quem resolve, quem decide é o Supremo Tribunal Federal, ok? Então atenção, cuidado com a linha B, tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar o artigo 22, tá? Vou finalizar por aqui para o vídeo não ficar bastante extenso. No nosso próximo vídeo, a gente continua a partir do artigo 22, inciso 1º, a linha C, tá? E sempre chamando atenção aí para as questões mais importantes no âmbito da competência originária do TSE. Obrigado, até o nosso próximo encontro.